Encerramento de ciclos profissionais e hoje eu vou compartilhar com vocês como que Deus ministra no meu coração se aquela empresa faz ou não faz parte do meu propósito. Eu sou empreendedora, então por muitas das vezes eu me conecto com empresas e Deus sempre me mostra se aquela empresa vai me acender ou se ela vai me despertar a minha pior versão. E o versículo que vai nortear o nosso assunto hoje é Provérbios 16, versículo 9, que diz assim: O homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. E esse versículo, ele fala basicamente o quê? Que nós, gente, nós planejamos o nosso caminho, né? Nós criamos metas, porém a resposta certa, ela é do Senhor. Então, se você está planejando algo aí, né, que está dentro do seu coração. Porém, isso não tem dado certo, provavelmente não é o que o Senhor desejou para você. E hoje eu vou contar para vocês e compartilhar como que eu lido com isso no dia a dia e como eu sei, né, qual que é a minha bússola aí para saber se é ou não da vontade do Senhor. Então, após eu firmar minha aliança com Deus, após eu colocar na balança, né, o que me fazia bem, o que me fazia mal, foi a vez de eu começar a filtrar as parcerias profissionais que eu estava me alinhando com elas. Nesse processo, eu tive que anotar mesmo num caderno quais as empresas que eu estava satisfeita, quais eu não estava satisfeita e os motivos e como eu poderia resolver essa situação. E o que foi a chave para eu poder ter esse entendimento é comparando, gente, como que eu trato as pessoas. Então, se eu trato as pessoas bem, se eu sou uma pessoa educada, se eu sou uma pessoa que eu dirijo boas palavras às outras pessoas, se eu valorizo a empresa que eu estou trabalhando, se eu dou o meu melhor, não tem como eu aceitar algo diferente disso. E isso foi um parâmetro para eu poder começar a avaliar as empresas que eu estava ao meu redor, isso independente do valor financeiro, porque não adianta uma empresa me pagar bem, sendo que ela não me trata da forma que eu mereço. Eu comecei então a avaliar esse tratamento dessas empresas que eu não estava me sentindo bem mais. E eu comecei a comparar coisas como comparação. Por exemplo, você vai no local para trabalhar e uma pessoa começa a comparar o trabalho de outra influencer, né, que no caso é o meu trabalho, com o meu. Então, para mim, aquilo ali já é inconveniente. Por quê? Se ela me contratou, por que que ela está falando de outra pessoa na minha frente? Isso com certeza vai me constrangir, da mesma forma de eu falar, né, de uma loja, de preços, né, de qualidade. Essa empresa que está me contratando, ela não vai se sentir confortável de eu fazer essa comparação na frente dela. Então, para mim também não era viável estar em lugares em que as pessoas me comparavam com outro profissional. E às vezes, gente, é bem sutil, tá? Às vezes é um elogio. Por exemplo, a pessoa me contrata e aí ela vai lá e fala da Mariazinha. E aí ela tá lá falando da Mariazinha, soltando altos elogios, e eu concordo, né? Provavelmente Mariazinha deve ser maravilhosa. Porém, eu, como profissional, me sinto constrangida de estar em um lugar vendo a pessoa que me contratou elogiar outra profissional, sendo que eu estou lá. Então, isso indiretamente é uma comparação que vai fazer você se sentir desconfortável. Outra situação comportamental foi a questão da fofoca, gente. Então, às vezes, eu tô indo ali trabalhar em outro lugar e a pessoa acaba falando mal de outras profissionais para mim. Isso, para mim, eu acho que é algo completamente antiético. Porque da mesma forma que essa pessoa tá falando de outra profissional para mim, ela vai falar de mim para outra profissional. Isso foi algo que quando eu comecei a fazer esses cortes, eu cortei as empresas que faziam fofoca de outros profissionais, porque ali acaba, gente, que você também fala algo, né? Você não quer deixar a pessoa constrangida, aí às vezes você fala algo, depois você sai de lá desconfortável de ter falado algo da sua colega de trabalho, então isso saía muito da minha identidade e eu resolvi cortar justamente para não me corromper, porque como eu disse, às vezes é um comentário ali que você faz que depois você fica assim, gente, eu não precisava de ter falado isso, mas aí acaba que você fala porque a outra pessoa tá falando e você não quer deixar uma situação desconfortável. As críticas também foi um ponto assim bem relevante para eu poder
fazer o corte dessas empresas que não estavam me despertando o meu melhor. Críticas sobre o meu corpo, críticas sobre roupas, críticas sobre a minha maquiagem, sobre o meu cabelo. Com essas críticas, você vai se tornando uma profissional que você vai se sentindo insuficiente, porque nada do que você faça vai te equiparar com a perfeição que as pessoas que não estão no seu caminho, que não são o seu propósito, vão fazer para você. Isso é para você se sentir triste, invalidada, para você diminuir o seu valor, para você não aceitar subir o seu preço. Por quê? Porque você não é suficiente para subir o seu preço. Tem a Mariazinha ali, gente, que ela é perfeita, vocês não estão vendo? Ela sim merece ganhar bem. Agora, você que tá dando o seu melhor, você que tá acordando cedo, você que às vezes está cobrando menos do que você merece e está se sujeitando a estar nesse lugar, você não merece nada de bom. Quem merece é a Mariazinha, que a pessoa não tem dinheiro para contratar e contrata você para poder ficar comparando você com ela e minar com a sua identidade pouco a pouco. Então, gente, esse tipo de pessoa aí, pessoas sem noção, pessoas passivas agressivas, pessoas bipolares, foram todas essas situações aí que eu tô compartilhando com vocês que foi decisivo para eu poder romper com algumas parcerias. Porque, gente, tinha dia que eu chegava em determinadas empresas, a pessoa tava rindo, brincando, e aí do nada, às vezes eu falava alguma coisa, aquela pessoa não me respondia, aquela pessoa me deixava no vácuo, ou às vezes a pessoa falava algo bem conveniente mesmo, que ali já me desestruturava e me deixava péssima para poder terminar o trabalho que eu fui contratada para fazer. Até aqui a gente falou sobre os comportamentos. Agora eu vou dizer para vocês os sentimentos, porque às vezes, gente, eu não sei se já aconteceu isso com vocês. Vocês estão trabalhando no lugar, aparentemente está tudo certo, mas você sente um incômodo muito grande de estar ali, uma vontade de sair correndo, um desânimo, uma falta de vontade de querer fazer suas coisas. E às vezes esse lugar te desperta angústia, desânimo, te faz criar paranoias, como se o seu trabalho ali não tivesse bom, independente de você não receber críticas, não receber comentários e nem nada. É um sentimento mesmo que você só tem em determinadas empresas, ou você que trabalha às vezes de carteira assinada, já teve em determinado lugar que você trabalhou. E quando também tem alguns funcionários que mandam, então talvez a empresa ela é maravilhosa, mas ela é terceirizada para outro funcionário e esse funcionário é péssimo. Então para mim também não vale a pena, porque eu não vou estar lidando diretamente com o dono, eu vou estar lidando com o funcionário. E nessa situação, o funcionário sempre vai vencer. Ele vai te desgastar, ele vai fazer todo aquele comportamento que eu falei naquela primeira situação com vocês, só que sem ter poder de autoridade. Mas ao mesmo tempo, ele que manda, porque o dono não consegue estar presente. Então isso para mim não faz sentido eu continuar ali, porque no final quem vai ganhar é ele. Porque quem tá do lado do dono é ele, quem tá a maior parte do tempo ali segurando os BO tudo da empresa é ele. Então no final ele ganha, eu prefiro sair antes que isso aconteça. E outra coisa também foi a falta de valorização, porque antes, gente, eu trabalhava, às vezes a empresa era ótima, funcionários ótimos, tudo impecável, mas aquela empresa não aceitava me pagar o tanto que eu merecia. Por um certo período, quando eu estava no modo sobrevivência da minha empresa, eu aceitei sim, gente. Claro, eu trabalhei muito, recebendo muito pouco. Porém, chegou uma fase ali que isso não estava mais valendo a pena. Porque em 2024, gente, eu dei um surto, porque eu me deparei trabalhando praticamente de 6 da manhã até 7, 8, 10 horas da noite sem parar. E ainda com todas essas outras empresas que me traziam esses outros conflitos, e isso foi algo que me fez parar para pensar, porque eu estava trabalhando muito e não estava tendo o retorno que eu queria a partir do determinado momento que eu cheguei nas minhas metas. Ou seja, eu trabalhei como sobrevivente, né, cobrando o mínimo ali que eu poderia. Porém, chegou um tempo que aquilo não estava me suprindo mais. Eu estava trabalhando muito e tendo pouco retorno. Ou seja, eu trabalhava de segunda a segunda e não tinha uma condição de fazer uma viagem, não tinha uma condição de comprar um carro, de dar entrada no apartamento. Para mim já não estava valendo mais sobreviver,
Porque se fosse para continuar sobrevivendo após 5 anos de empresa, 5 anos dando o meu melhor, claro, gente, errando, que eu também, né, sou passível de erro. Foram 5 anos lutando pela minha empresa, lutando para dar o meu melhor e para fazer dar certo. Então, após 5 anos, eu não poderia mais aceitar sobreviver. Então, foi um ponto também essencial para eu poder me desvincular de algumas empresas e de alguns parceiros, porque eram lugares ótimos para eu poder trabalhar, porém eles não estavam me liberando para crescer, gente. Essa liberação vem através da valorização, porque a partir do momento que a pessoa aceita pagar o preço que você vale, tá todo mundo feliz, porque é uma empresa que você gosta de trabalhar e você também, como profissional, você tá dando o seu melhor. Pensa que união maravilhosa, um funcionário que dá o seu melhor e uma empresa que valoriza esse funcionário. É a junção perfeita. Então, quando eu vi que estava faltando isso na maioria dos meus contratos, foi a vez de dar um passo para trás e renunciar a essas empresas, apesar de amar e gostar muito de estar nelas. Outra coisa também que eu avalio muito e foi motivo de corte foram pessoas ansiosas que me pressionam. E normalmente as pessoas que te pressionam, gente, são as pessoas que não estão te pagando, são troca de serviço. E essa pressão em cima de pessoas responsáveis, principalmente igual eu, que eu sou super responsável e comprometida com o meu trabalho. Eu tenho questões de às vezes eu não estar num dia bom para poder gravar. E quando eu não estou nesse dia, eu priorizo não fazer as gravações. Porque, gente, se eu não tô me sentindo bem, eu não vou depositar a energia que aquela publicidade precisa. E eu sou muito assim, gente. Os meus trabalhos eu deposito energia, intenção e oração em cima deles. Então, se for um dia que eu sinto que não é para eu poder gravar, eu não gravo. E aí, aquela empresa que fica me pressionando, é claro, gente, que se for prazo que precisa ser cumprido por questão de calendário, é óbvio que eu vou cumprir. Mas às vezes é um combinado ali que você trabalha com liberdade, porém a outra pessoa, sabendo que você tem essa liberdade, fica ali te pressionando e normalmente ela te pressiona nos momentos que você tá por aqui de serviço ou por aqui de situações pessoais, ou você realmente não está no seu dia. E quando essas pessoas me pressionam, eu já sei que não são pessoas boas para eu poder fazer parceria, porque se essa pessoa não confia em mim, não confia no meu prazo, não confia na minha entrega e não confia na minha índole e no meu caráter, para que eu vou ficar com uma pessoa que está me pressionando? Então, gente, é esse olhar que vai fazer você fazer uma avaliação, porque pensa, tudo isso que eu comentei com vocês, no meu olhar é algo coerente. E se você tá passando por isso que eu passei lá no passado, talvez seja a hora de você reavaliar suas parcerias, porque se elas estão fazendo isso que eu citei para vocês nesse vídeo, isso vai te diminuir, isso vai fazer você se sentir insuficiente, isso vai te trazer angústia, desvalorização e no final você vai achar que você não é boa o suficiente. Mas graças a Deus, como eu citei no Provérbios do início do vídeo, graças a Deus o Senhor dirige os nossos passos. Então, a partir do momento que eu avaliei, renunciei e entreguei os meus passos para o Senhor, Ele foi redirecionando minha vida profissional e foi me alinhando com empresas mais parecidas comigo, que me valorizavam e me davam essa tranquilidade, essa paz, esse sentimento de fluidez de que eu tô no caminho certo. Eu espero, gente, que isso tenha acendido uma luzinha aí para vocês e eu espero também que vocês parem de negociar, gente. O que não te faz bem, dinheiro nenhum no mundo vai valer a sua paz. E eu posso dizer para vocês, a partir do momento que você tem paz, que você tá tranquila, você prospera 10 vezes mais. E é isso que eu estou aguardando no Senhor, até que Ele me sustentou, até que Ele proveu e me deu estrutura para eu poder fazer todas as minhas renúncias. E cada dia que passa, eu vejo o cuidado que Ele teve comigo. É claro que lá atrás, gente, quando eu tive que fazer tantas renúncias, eu não entendi o que Ele queria fazer. Mas hoje em dia, após tudo que aconteceu, eu entendo o cuidado do Senhor comigo. E é isso, eu me despeço aqui de vocês e eu espero que essa palavra tenha encontrado os corações certos.